Gabriel, no Rio Grande do Sul. Terra dos Marechais. Olá, amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré e nesse vídeo vamos conhecer mais um lugar lindo nesse Brasil. Vem conosco, siga a nossa viagem, se gostar se inscreva, assista até o final. Para nós é muito importante que você participe desse vídeo, que você assista ele completo. Vem conosco, siga a nossa viagem. Vamos junto hoje conhecer São Gabriel, no Rio Grande do Sul. A população costuma chamar a cidade de Terra dos Marechais. E eu vou explicar ao longo do vídeo por que Terra dos Marechais. Mas uma outra parte da população chama a cidade de Princesa das Coxilhas. Também vou explicar por que esse termo, para se referenciar a São Gabriel. Como a ideia dos meus vídeos sempre foi, além de mostrar por onde a gente passa, contar um pouquinho da história, vamos conhecer então São Gabriel, quando surgiu, os pontos turísticos, quanto custa. Vem junto. Vamos conhecer um pouquinho da história agora. A história de São Gabriel, ela inicia em 1800, quando o naturalista espanhol Félix de Azara, ao chegar ao Cerro do Batovi, funda a primeira povoação de origem espanhola. Em 4 de abril de 1846, 46 anos após, já no seu atual local, a antiga Sesmaria do Trilha, com colonização portuguesa, foi elevada à categoria de vila com a instalação da Câmara de Vereadores, sendo considerada a data de aniversário de emancipação do município. Em 1840, foi capital da República Rio-Grandense. No ano de 1841, ao deixar a Revolução, Giuseppe Garibaldi, rumo ao Uruguai, ele passa por São Gabriel tropeando 900 cabeças de gado. Esse foi o pagamento dos seus 4 anos de serviços prestados aos Farroupilhas. E ao seu lado e a cavalo, 2 grandes lembranças do Brasil: sua heróica Anitta e, em seu colo, seu filho Menotti. Outra característica importante que a gente não pode deixar de falar de São Gabriel, que ela é considerada o último reduto dos carreteiros, o mais antigo meio de locomoção inventado pelo homem. Quanta história para contar de São Gabriel e você não viu nada ainda. Continue assistindo o vídeo, temos muito o que conhecer de São Gabriel. Cidade histórica, tem muita coisa para se visitar. São Gabriel historicamente é ligado às armas, por isso é chamada de Terra dos Marechais, já que aqui nasceram os marechais João Propício Mena Barreto, Fábio Patrício de Azambuja, o presidente da República, o Hermes Rodrigues da Fonseca, e João Batista Mascarenhas de Moraes, o comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, durante as batalhas na Itália. Outros militares gabrielenses fizeram parte da história nacional, como o coronel José Plácido de Castro, o desbravador que conquistou o Acre. Aqui é uma cidade histórica, né, meu bem? Do Rio Grande do Sul. Monumento aqui, está escrito que o povo gabrielense é um agradecimento aos heróis da FEB. FEB, se eu não me engano, é Força Expedicionária Brasileira. São o pessoal que guerreou na Segunda Guerra Mundial. Eu até vou confirmar essa história. Ó, o João Batista, o marechal que a gente viu lá na frente, a gente tinha feito um comentário antes. Aqui está escrito que ele foi comandante das Forças Expedicionárias. Mas entenda que a vocação militar, ela conviveu pacificamente com a poesia e outras artes, projetando para o Brasil o gabrielense Alcides Maia,
Este foi o primeiro gaúcho admitido na Academia Brasileira de Letras, e o padre Leonel Franca, padre teólogo, fundador da PUC, Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Quando se pronuncia o nome São Gabriel, naturalmente atenta-se somente sobre o nome do município, pouco sobre sua origem, ou como tivera sido escolhido. O nome do município São Gabriel, no Rio Grande do Sul, é uma homenagem ao vice-rei do Rio da Prata, em 1800, Dom Gabriel. Isso ocorreu quando Dom Félix de Azara fundou a primeira São Gabriel nesta data, no local chamado ainda hoje de Distrito de Batovi. Neste local havia nesta época um posto avançado com 8 homens que cuidavam da cidade ora fundada. Conhecendo um pouquinho mais de São Gabriel, a região apresenta paisagens típicas da fronteira gaúcha, onde o uso pecuário se mescla com a orizicultura. E para quem não sabe, orizicultura é o plantio do arroz, em campos situados em coxilhas de baixa declividade, com várzeas constituindo atrativos naturais. Eu vim filmar aqui, gente, porque eu achei lindo essa casa. Estes atrativos, eles atraem e encantam os turistas. Isso por possibilitarem visualizar o horizonte à distância. Na região da Palma, situada no distrito de Suspiro, temos uma paisagem diferente, constituído por terreno mais inclinado, predominando relevos ondulados com muitas rochas. Nesta região também ocorrem em menor proporções relevos fortemente ondulados e enormes paredões de pedra. Caraca, quando a gente vê uma cidade que tem história, tá isso aí, ó. Curvado de marco aí, ó. Olha que lindo. As construções. Ixi, coisa linda. O que ele é, meu bem? Fundada em 1873. No distrito do Batovi, encontra-se o ponto de encontro das 3 regiões hidrográficas do estado: a região hidrográfica do Uruguai, a região hidrográfica do Guaíba e a região hidrográfica da Bacia Litorânea. O local é assinalado por um monumento, indicando a orientação geográfica das 3 regiões hidrográficas. Olha o que a gente achou aqui na pracinha. Uma feirinha. Tá vendo, bem? Tô vendo, que legal. Sabe que as feiras, a sensação que eu tenho é que as feiras estão em extinção na cidade. São poucas as cidades onde tem as feirinhas. As feirinhas todas aconteciam. Antigamente era o local de confraternização, de troca de mercadoria, de ver as pessoas, e agora parece que tá se perdendo, né? Isso aqui é o quê? É laranja de umbigo. Laranja de umbigo, vai ter aqui. Olha lá. Aqui paga o cartão? Mas eu não quero não. Não. Não tem dinheiro, meu cartão tem. Não. Só tô. Quanto é o... Não, quanto é o massa de cebolinha? É 1,50. Como é que vende isso aqui? Esse é 7 quilos. Eu não quero não, meu bem. De verdade. Eu não sei. Lá não existe laranja de umbigo. Caraca, quase aqui. E seguindo nossa contação de história, vendo um pouquinho mais de imagens, de fotos, a gente vai ver uma igreja muito linda que acabamos de conhecer. Vamos junto conhecer um pouquinho dessa história? Igreja Episcopal do Brasil. A Paróquia da Redenção de São Gabriel é o mais antigo templo erguido na cidade pelos evangelistas,
Segundo contam antigos episcopalianos, no ano de 1906 havia em São Gabriel muitos protestantes de várias seitas, que, embora fiéis aos seus princípios religiosos, eles não chegavam a constituir grupos para a prática das suas doutrinas. Começaram a se reunir em uma casa particular, a Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, hoje a Autoexposição Souza, sendo seus principais fundadores a senhora Balbina Malheiros, chamada carinhosamente de Bárbara, e o tenente Eduardo Neves, no mês de junho de 1906. Mais tarde, com o aumento dos seus adeptos, foram esses trabalhos transferidos para sua primeira sede, localizada na Rua General Malé, o atual Clube Recreativo Brasil, quando foi criado a Escola Dominical. Em 15 de maio de 1925, foi adquirido um terreno na Rua General Malé, na esquina com a Rua Coronel Salles. Foi no ano de 1926, nesse local, teve início a construção do prédio que acabamos de ver. Um templo, um dos mais belos da cidade de Santiago. A torre foi construída em estilo gótico. E em 3 de julho de 1927, o templo ficou pronto. O reverendo paroco Nemésio de Almeida, na época, responsável pela obra. Nosso passeio nas ruas de São Gabriel foi muito breve. A gente tinha pouco tempo, já que a gente precisava seguir viagem. Mas é impressionante a quantidade de casas históricas, como vocês estão vendo as imagens, gente transitando a cidade e vendo a quantidade de casas que com certeza tem história. Tem uma casa que nos chamou muita atenção e que vou mostrar para vocês logo logo, que foi a casa onde que um presidente, Getúlio Vargas, fez um discurso na janela. Esse discurso ocorreu em 1940, quando Getúlio estava em campanha eleitoral. Nessa casa que a gente vai ver as imagens agora, azul, foi fundada a Rocha Negra número 1, loja maçônica. Isso em 29 de junho de 1873. Mas o legal disso tudo é que em 28 de setembro de 1884, menos 11 anos depois, em sessão magna nessa loja, anunciou o fim da escravidão negra em todo o território gabrielense. Muito legal, mais de 900 cartas de alforria foram expedidas 4 anos antes da Lei Áurea, que aboliu a escravatura aqui no Brasil. E nessa casa que a gente vê agora, nasceu o Marechal Hermes da Fonseca, e vou contar um pouquinho da história dele, já que ele foi mais um presidente do Brasil. O Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, ele nasceu em São Gabriel, na rua Duque de Caxias, Forte Caxias, em frente à Praça de São Gabriel. Hoje eles chamam de Praça Fernando Abbott, em 12 de maio de 1855. Hermes da Fonseca foi presidente do Brasil entre 1910 e 1914 e faleceu em Petrópolis em 9 de setembro de 1923. Teve formação militar, de família militar. Hermes da Fonseca era filho do marechal alagoano Hermes Ernesto da Fonseca e de Rita Rodrigues Barbosa. O tio, o marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República e foi o primeiro presidente do Brasil. Hermes da Fonseca participou do movimento que levou à proclamação da República em 15 de 11 de 1889. Foi secretário militar do governo de Deodoro da Fonseca. Reprimiu a revolta da Esquadra, defendendo Floriano Peixoto. Em 1904, Hermes da Fonseca reprimiu a revolta da vacina. O presidente, Rodrigo Alves, promoveu-o a marechal. Tornou-se ministro da guerra no governo de Afonso Pena. Na época, instituiu o serviço militar obrigatório. Quando presidente da República,
Nilo Peçanha, sucessor do Afonso Pena, apoiou Hermes da Fonseca nas eleições de 1910. Hermes da Fonseca derrotou o Rui Barbosa, o candidato civil. Logo na primeira semana do governo, enfrentou a revolta da Chibatada, e que já contamos em outro vídeo, e que pode ser assistido por vocês no Forte de Copacabana. Esse é o nome do vídeo, Forte de Copacabana. E vocês que estão assistindo o vídeo até agora, não tem como não perceber que realmente São Gabriel é uma terra cheia de história. Tem muito mais para ser contado, tem muito mais para ser visitado. Ainda nem começamos. Continua assistindo o vídeo, tem muita coisa a descobrir. Vamos junto. Mas a revolta da vacina, você sabe? Você conhece essa história? O estopim da revolta foi a publicação de um projeto de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória. Isso saiu no jornal A Notícia no dia 9 de janeiro de 1904. O projeto exigia comprovante de vacinação para a realização de matrícula nas escolas, para obtenção de emprego, viagem, hospedagem e casamento. Previa-se também o pagamento de multa para quem resistisse à vacinação. Quando a proposta vazou para a imprensa, o povo indignado e contrariado iniciou uma série de conflitos e manifestações que se estenderam por cerca de uma semana. Embora a vacinação obrigatória tenha sido deflagrada da revolta, logo os protestos passaram a se dirigir ao serviço público em geral e os representantes do governo, em especial contra as forças repressivas. Um grupo de militares florianistas e positivistas, com o apoio de alguns setores civis, tentou se aproveitar do descontentamento popular para realizar um golpe de Estado na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro, que no entanto foi derrotado. No dia 16 de novembro foi decretado o estado de sítio e a suspensão da vacinação obrigatória. Dada a repressão sistemática e extinta à causa deflagratória, o movimento foi refluído. Na repressão que se seguiu à revolta, as forças policiais prenderam uma série de suspeitos e indivíduos considerados desordeiros, tivessem eles relação com a revolta ou não. O saldo total foi de 945 pessoas presas na Ilha das Cobras, 30 mortos, 110 feridos, 461 deportados para o Acre. Um pouquinho mais sobre a revolta da vacina. O Rio de Janeiro, nesse período, era a capital do Brasil. O médico Oswaldo Cruz, ele era responsável pela campanha de saneamento ocorrido nesse mesmo período lá no Rio de Janeiro. E a campanha de vacinação era para vacinar contra a varíola. Esse motim, e que na literatura eles chamam de revolta, ele ocorreu entre o dia 10 e o dia 16 de novembro de 1904. Acabando de contar um pouco de história sobre a revolta, vamos conhecer agora esta praia muito legal, chamada de Praia da Alegria. E o rio é o Rio Vacacaí. Para ilustrar um pouquinho mais a história do Rio Vacacaí, e para quem conhece um pouquinho mais do Rio Grande do Sul, o Rio Vacacaí é o mesmo rio que passa no Passo do Verde. O Passo do Verde foi um dos primeiros balneários, e a gente tem um material também que a gente vai publicar. É um distrito de Santa Maria, foi um dos primeiros balneários construído em Santa Maria. Tem muitas casas de veraneio e é muito lindo. É o mesmo rio. Não podemos esquecer que o Rio Vacacaí também é o rio que passa em Restinga Seca e que dá nome ao balneário das Tunas, também lugar muito conhecido. Tem um percurso total de 278 quilômetros, nascendo na Serra da Barbacoa. Mas não podemos confundir com o Rio Vacacaí Mirim, que também é um rio do Rio Grande do Sul e que nasce em Itaara, desaguando no Rio Jacuí.
em Santa Maria tem uma reserva de água muito grande, colhida da água do Vacacaí-Mirim, isso dentro da cidade. Parte dessa água é usada como um reservatório. O rio Vacacaí nasce em São Gabriel, passa por Santa Maria até desembocar no rio Jacuí. É muito legal essa parte da história, porque junto o Vacacaí e o Jacuí, eles formam um lago muito lindo que tem em Porto Alegre, que chama de Lago do Guaíba. Contando ainda que o conjunto desses rios, eles são represados várias vezes, formando algumas barragens. Algumas delas é a Passo Real, a Ernestina e Itaúba. Todas elas possuem turbinas de hidrelétricas. Na beira do rio Vacacaí tem uma estátua da Iemanjá, como vocês viram nas imagens. Ali perto também foi colocado um busto e a carta testamento do presidente Getúlio Vargas, tal qual a que se encontra em Santa Maria. Para você se localizar nesse passeio e nesse rio, o rio ele se encontra nas extremidades da cidade. É um pouco retirado do centro, mas sem dúvida dá para ir caminhando. A cidade se encontra com o rio. Não podemos também deixar de dizer aqui que esse rio, esse local aí, é gratuito, não se paga nada. É de livre acesso a toda a população. E segue um pouco mais na nossa contação de história, e agora falando um pouquinho de Sepete Araju, já que foi em São Gabriel que ele lutou a última batalha. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história de Sepete Araju, ou assista ao nosso vídeo que fala sobre os 7 povos das missões. Muito legal a história desse guerreiro. No vídeo que me refiro, num passeio que fizemos em São Miguel das Missões. Tinha um pórtico na cidade, muito legal, vocês vão entender porque tem uma fala ilustre desse guerreiro. E que está reproduzida no monumento criado em homenagem a Sepete Araju, aqui em São Gabriel. No dia 7 de fevereiro de 1756, Sepé morreu peleando no arroio Caiboaté, isso em São Gabriel, numa escaramuçada do seu cavalo que rodou e ele foi ferido pela lança de um soldado. E antes que se levantasse, ele foi morto com um tiro de pistola pelo governador de Montevidéu que chefiava a tropa. E o que mais, além de agradecer vocês que escutarem e assistiram esse vídeo até aqui, mostrando e contando histórias de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Que cidade com história! Cada momento, cada passagem pelas ruas, cada casa construída remete uma lembrança, sem dúvida, de um povo espanhol em partes e português em outras partes, formando a cultura de um povo. E sem dúvida agradecer a Fazenda Campo Real, que nos recebeu, nos deu morada, nos deu pouso nesse passeio tão lindo. Uma fazenda com muita história para ser contada também. E que em outra oportunidade publicaremos um vídeo completo mostrando ela. Não esqueçam de que, se gostar, se inscrever, fazer um comentário, compartilhar nas suas redes sociais. Somos um canal de viagem, conhecendo a América. E agora chegou na hora de nós ir embora. Mais um momento lindo da nossa vida. Mais um lugar lindo desse Brasil. Fazenda Campo Real.
Lá no fundo é onde estava todos esses campos. Foram um palco de parte da Revolução Farroupilha. Antigamente o pessoal falava dos caudilhos aos coronéis. Esse é o nosso Brasil expandido.